Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de questões, onde a gente vai fazer algumas observações de questões da UBE e do Enem, né? Então, a gente vai começar, a gente está vendo aí, ó, que tem vários assuntos em cada módulo, que é o módulo 1, que é cartografia dinâmica, módulo 2, que é os elementos físicos do planeta, o módulo 3, dinâmica das paisagens brasileiras. E a gente vai ter questões sobre essa dinâmica também, tá certo? Importante para vocês verificarem, a gente vai ter prova esse ano do SSA, então é importante que vocês estudem, se preparem para vocês terem um bom resultado, certo? Então, vamos passar aí a primeira questão. Vê, ele vai falar sobre um processo importantíssimo que tem acontecido, né, em várias regiões do globo terrestre e tem sido discutido várias vezes, né, porque é um problema que tem acarretado vários conflitos, tanto da natureza, tanto nos órgãos ambientais. Vamos ver aqui, ó. O processo de desertificação de uma área consiste em uma diminuição progressiva nos índices de umidade e no empobrecimento dos solos arenosos, que se tornam inviáveis para a agricultura. Ele fica inviável para a agricultura, certo? Então, o primeiro fator é perca cada vez mais, perder cada vez mais a umidade e o empobrecimento dos solos, certo? A respeito disso, a gente vai ver quais são as afirmações corretas. Aqui já dá para perceber que a gente só tem duas corretas, tá? Duas corretas e as outras estão em duas incorretas. Vamos ver. O uso inadequado do solo, os desmatamentos, as sucessivas queimadas, monocultura e sobre pastoreio são atividades que ocasionam a desertificação. Pessoal, o que é que a gente vai analisar nessa primeira afirmativa? Ó, o uso inadequado do solo, sim, pode criar o quê? A falta de umidade, a diminuição e empobrecimento do solo. Sim, você está usando ele de forma inadequada. Então, uma forma inadequada é o desmatamento. Outra forma inadequada é sucessivas queimadas ou a monocultura, o plantio de uma única cultura durante muito tempo, e o sobrepastoreio, né? Então, essa afirmativa 1, ela está correta. Afirmativa 2. No Brasil, o processo de desertificação vem ocorrendo basicamente em certas áreas do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Então, essa afirmação 2, ela está correta, gente. Então, onde é que a gente vai encontrar mais esse processo? No Nordeste, né, e no Rio Grande do Sul. Então, essas duas estão corretas. Como só tem duas verdadeiras, já ficaríamos com a letra A. Só por desencargo de consciência, tá? A gente vai verificar 3 e a 4. Vamos ver se elas têm sentido. Ó. O abandono de uma área agrícola que fica vários anos sem ser cultivada inicia o processo de desertificação.
Pessoal, por que essa afirmativa aqui ela é falsa? Ela é falsa porque aqui, ó, veja o que ela comenta aqui, ó. Fica vários anos sem ser cultivada. Então, se fica vários anos sem ser cultivada, a gente não vai ter o uso inadequado do solo, porque ela está parada, tá certo? Então, ela vai ficar naturalmente, né? E ela vai se desenvolver naturalmente. Ela não vai ter o uso inadequado como a gente vê aqui. Então, essa questão está errada, né? Nem tem confusão. A dica que eu dou é que sempre que encontrar uma afirmativa errada, que você tem certeza, você risque ela, porque ela não vai perturbar você mais, ó. Ó, questão 3 aí, ó. Aqui apago, aqui apago. Então, eu já tirei duas, tá certo? Se eu tivesse em dúvida. Vamos ver a afirmação 4. No processo de desertificação de uma área, não se explica por mudanças locais, e sim pelo aquecimento global da atmosfera da Terra. Veja que essa questão pode pegar muitos. Ó, o processo de desertificação de uma área não se explica por mudanças locais, e sim pelo aquecimento. Ó, desertificação ligada ao aquecimento, a gente viu que era o uso inadequado, né, do solo. Então, por isso que essa daqui também vai ser falsa, pessoal. Então, a resposta certa, conferindo e finalizando e confirmando, letra A. Veja, eu estou trazendo mais uma questão, né, com essas afirmativas para a gente descobrir, tá, qual é a justamente a opção correta. Vê, professor, e por que o senhor trouxe mais uma questão de desertificação? Eu trouxe mais uma questão porque eu vi que a UPE, ela de vez em quando traz umas questões trazendo, né, algumas reflexões sobre a desertificação. Aí eu trouxe mais uma aqui. Então, e como a gente está falando no módulo 3 e 4 fala sobre a dinâmica das paisagens brasileiras, eu digo, não, vou focar um pouquinho, trazer mais uma questão. Vamos ver aqui, nessa daqui, para ver o que a gente pode trazer de interessante. Ó, um dos temas que vem sendo muito debatidos na comunidade geográfica brasileira diz respeito ao que se conhece como desertificação, que segundo a UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, corresponde à degradação ambiental de terras em áreas áridas, semiáridas e subúmidas, secas, resultante de vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, veja que a gente, nessas duas questões, né, a gente está tendo acesso a informações sobre o processo de desertificação que são, eu acredito, que elas não vão ser problemas para vocês. Quem estiver observando e entendendo, né, a gente está tendo um resumo do assunto todo, né, de vários fatores que a gente poderia trabalhar, que a gente está tendo um resumo em duas questões, tá? Então, não pode ser pegadinha, né, se esse assunto cair. Outra coisa, características da UPE, questões da UPE, elas pedem nessa estrutura. As questões mais complicadas, elas vão vir nessa estrutura aqui. Então, vamos ver, ele quer a correta aqui. A desertificação aumentará a perda de biomassa e de produtividade do planeta,
contribuindo para o esgotamento das reservas de humus, perturbando, assim, as transformações biogeoquímicas nas áreas afetadas por esse processo. Então, essa questão aqui, ó, está correta, tá? 2. A desertificação é um processo de degradação ecológica, no qual o solo fértil e produtivo perde total ou parcialmente o potencial de produção. Correto, né, gente? A gente já observou que isso aqui está correto. Essa questão está mais... Lá estava se tratando anterior do Brasil. Essa daqui está uma questão global. A desertificação contribui para a mudança climática global, aumentando o albedo da superfície terrestre e diminuindo a taxa de evapotranspiração, modificando, portanto, o equilíbrio energético da superfície e a temperatura do ar. Então, se a gente for analisar aqui, a gente vai ver que justamente essa questão também é verdadeira. O processo de evapotranspiração não vai diminuindo a umidade. Ó, diminuiu a umidade, então vai diminuir a evapotranspiração, o equilíbrio da superfície da temperatura e do ar. Não está diminuindo a umidade. Quarto, verdadeira 3. Quarto, a desertificação converte pessoas que vivem nas áreas atingidas pelo processo, né, em refugiados ambientais, buscando melhores terras para realizar atividades agrícolas. Verdadeira também, né, gente? Se eu tenho uma área, eu estou vendo que o solo, né, passou por esse processo de desertificação, ele não vai ser bom para plantar, né? Não vai ser bom para a agricultura. Então, a gente vai ser o quê? Vai procurar outro lugar. Então, refugiado, vamos para outro lugar que o solo pode estar melhor. Está melhor. Sim, a desertificação no Brasil intensificou-se nas últimas décadas e vem atingindo indistintamente espaços geográficos situados nas faixas semiáridas, tropicais subúmidas, olha, Nordeste, ó, e parte do sul do Brasil, né, entre o sul ali, e o sudeste, até em áreas subúmidas ao processo de arenização. Então, a letra correta é a letra E. Tá ok, gente? Letra E, a letra, todas as afirmativas estão corretas. Então, fazer essas observações são importantes para que nós venhamos a ter uma ideia, né, mais complexa do problema, tá certo? O que é importante é a gente fazer uma leitura depois. Por isso que eu estou dando o número dos módulos para que a gente venha aproveitar justamente essas observações, tá certo? Essa daqui, gente, é uma questão que vem caindo nos últimos vestibulares, tá? Ela vem caindo frequentemente. Então, reflexões sobre esse processo aqui, ó, esse processo, isso aqui que está acontecendo aqui. Então, vamos ver. Por volta de 90, práticas agropecuárias inadequadas contribuíram para a degradação de cerca de 562 milhões de hectares. Ou seja, algo aproximadamente em torno de 38% dos 3,5 bilhões de hectares de terras agricultáveis de todo o mundo. Esse fato continua até os dias atuais, acarretando graves consequências ao meio ambiente. Vê só. Então, boa parte, gente, esse problema tem acontecido muito assim, no centro-oeste, em outras regiões do Brasil, mas no centro-oeste está cada vez mais crescendo, né? Você está vendo o solo, né, a superfície, e o que é que está acontecendo com essa superfície. O que é que está acontecendo? Ó, agricultáveis no mundo, esse continua acontecendo, acarretando consequências no meio ambiente.
O que é isso aqui, ó? Erosão laminar? Não, não está. Laminar, ela ia pegar uma parte, ela tá, né? Tá indo para o interior. Eolinização a gente vê que é a questão superficial, a questão, né, dos ventos, né, atingindo e cada vez modificando, né, justamente a superfície. Mas aqui a gente está vendo que está algo mais profundo. Pessoal, o que é que está acontecendo aqui, ó, é o sorocamento, é o vossoroca. É quando uma superfície ela começa o quê? A ter esses grandes, começa de uma ravina e o solo cada vez mais, ó, começa a criar essas fraturas aqui, ó, e cada vez a crescer. Isso a gente chama de quê? De vossoroca. Aí está dizendo vossorocamento. Então isso aqui são vossorocas. Essa estrutura, né, quando ela começa a se a ficar com essa formação, com esses buracos no solo, a gente chama de vossoroca. Isso é a passagem da água. E isso tem acontecido no mundo inteiro. E é um problema para a agricultura, tá certo? Não só para a agricultura, como para outros setores, né? Por exemplo, para produção, para criação. Ó, imagina uma área dessa, né, para criação, por exemplo, de animais. E a gente está querendo plantar alguma coisa aqui para ver se o solo ele, ele fica mais preso. Só que eu vou criar, como é que eu vou criar animais, né, o gado, por exemplo, numa área que está com grandes buracos como esse. Então, isso é um problema. Assoreamento acontece no rio, né, quando o rio começa a perder profundidade pelos sedimentos. E lixiviação, a gente vê que é, a água ela vai passar e vai levar apenas uma parte da superfície, né? Então, da superfície não vai criar esses grandes buracos, no caso, a vossoroca. Pessoal, então vejam aqui, né, algumas observações. Ó. Os dados apresentados no gráfico ó, a seguir indicam a distribuição da população brasileira por grandes grupos de idade. Pessoal, o que, é que a gente pode trazer? Gente, análise de gráficos no Enem ou até na CSA, ela é pedida de gráfico de mapas. Então a gente tem que ter uma visão, tá? E entender justamente qual a informação que justamente o gráfico está passando. Ó, ele tem como fonte o IBGE, ele está com data aqui de 80, 90, 96, 2000, 2010. E aqui eu tenho o quê? Ó, grupos de idade. Os dados apresentados, né? População brasileira, grupo de idade, 0 a 4 anos, 15 a 64 anos e 65 e mais. Então, essa parte aqui, ó, essa preta, de 80 a 2010, está representando de 0 a 14 anos. 0 a 14 anos, a gente está vendo que a população brasileira está cada vez o que, gente? Diminuindo, é ou não é? Ó, veja o percentual aqui da população e veja como vai baixando até chegar em 2010, né? A taxa de natalidade, ela diminuiu, então, consequentemente, né, essa parte do gráfico aqui, a parte preta, de 0 aos 14 anos, vai diminuir também. Enquanto, se eu tenho a diminuição da taxa de pessoas de 0 a 14 anos da população, essa daqui, ó, a taxa de 15 a 64 vai aumentar. É ou não é, gente? Ó, veja o aumento. Vai aumentar. A população vem aumentando, né, cada vez mais, porque a taxa de natalidade, né, tem diminuído. 65 anos ou mais. A gente vai observar ó, em 80
a sociedade e a gente vai ver, ó, chegando de 80 para 2010, a população com 65 anos ou mais vai aumentar. Veja o aumento que teve. Então, o que é que a gente pode trazer de observação aqui? A gente pode trazer justamente que isso tem acontecido e gerou até a busca pela reforma da Previdência, né? Foi uma das justificativas. O brasileiro está vivendo mais, a população vem diminuindo e a gente tem que ter como pagar a população que vai se aposentar. Ó. Por quê? Se está aumentando aqui, ó, não aumentou aqui, diminuiu a taxa de natalidade, diminuiu a população de 0 a 14, aumentou a população de 15 a 64 e está aumentando a população de 65 ou mais. Consequentemente, essa população que está crescendo aqui, esse gráfico vai começar a crescer aqui mais ainda, tá? Não vem crescendo, vai começar a crescer mais. Nesse crescimento, como é que a gente vai conseguir pagar a esses que estão vivendo mais? A população, devido a motivos relacionados à independência da mulher do mercado de trabalho, né? A, a mulher no mercado de trabalho, né? A independência dela. A gente pode trazer também os métodos contraceptivos, a questão da evolução tecnológica, né? Então, são fatores da medicina que são fatores que vão favorecer a população a viver mais, certo? Vê, aí ele fala, assinale a afirmativa correta. Vamos ver. No decorrer de 2 décadas, aumentou o número de pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos no Brasil. Pessoal, preste atenção. A gente já fez essa observação. Aumentou essa taxa mesmo. Então, se aumentou essa taxa, isso é uma verdade. Então, eu já sei que a letra A está correta. Mas vamos conferir as outras para ver? Vamos conferir. 2010 foi o ano de menor crescimento da população de 65 anos e mais. Gente, preste atenção. Mentira. Ó, não foi menos, foi mais. Então, por causa desse menos, a questão está errada. O ano de 1980 foi o ano de maior crescimento para a faixa etária de pessoas de 15 a 64 anos. Outra mentira, né? De 80 foi menos. Onde foi mais. Gente, é só fazer essas observações. Não precisa nem ficar estressado, não. É só fazer essas observações e você vai ver que tá, né? Vamos ver a letra D. Há cerca de 2 décadas atrás, era muito elevado o número de pessoas com mais de 65 anos. Mais uma mentira, né, gente? Não era, né? Vem aumentando, né, com o passar do tempo. Então, é outra mentira. O número de pessoas com faixa etária entre 0 e 14 anos se manteve em crescimento. Olha, a gente já observou tudo isso. Mentira. Ela vem diminuindo. Tá certo? Então, são observações nos gráficos como essa que fazer você responder a marcar a questão certa. Prestar atenção no que está informando o gráfico ou o mapa. Qual a informação que o texto está me dando? Eu tenho que relacionar a questão de acordo, né, com o que ele está pedindo lá. Eu tenho que observar. Então, se eu tiver dificuldade na leitura de mapa, se eu tiver dificuldade na leitura de algum gráfico, isso pode ser um problema para você. Então, por isso que é importante fazer essas análises. Tá certo, gente? Aí vem, ó, uma de cartografia, né, que tem a ver com o módulo 1. Vamos ver aí, ó. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas
e quilombolas e outros grupos tradicionais ao empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras. Quer dizer, esse projeto quer fazer com que os índios eles tenham conhecimento de suas terras, né? E que eles, de forma artesanal, eles possam ter ideia da sua área. A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento promotor da cartografia, né? Indica a cartografia como um movimento produtor de quê? Vamos ver. Expansão da fronteira, eu tenho que relacionar o que ele deu de observação com a cartografia aqui, ó. Ele quer a expansão da fronteira agrícola? Não. Pelo contrário, né? Ele quer que justamente os índios tenham justamente o conhecimento de sua área. Inclusive, através desse projeto, né? Ter eles de forma artesanal para que tenha o controle daquela região também, né? E saiba que aquela área pertence ao, ao povo que vive naquela região, né? Aos indígenas, no caso. Remoção de populações nativas? Não, também não. Veja que não tem nada a ver, né? Então vai ter questões assim. Muito fácil, ó. Superação da condição de pobreza. Não está falando de nada de pobreza aqui. Então, se não está falando nada de pobreza, né? Valorização de identidades coletivas. Letra D é a correta, tá? Valorizar as identidades coletivas. Né? E letra E, para a gente ver que não tem nada a ver. Bora ver. Implantação de modernos projetos agroindustriais. Também não. Pessoal, essa questão aqui é uma das fáceis que a gente vai ter, justamente, tanto no Enem, que pode vir, como pode vir na UPE também. Agora, não esquecer das outras questões, que são questões mais complexas, né? Então, essa questão aqui foi bem, se você analisar, ó, indígenas quilombolas, né, são pessoas que podem produzir seus mapas artesanais, ter o controle, né, controle de suas regiões onde vivem, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai analisar direitinho, ó, tá muito fácil essa questão. Então, por incrível que pareça, o nervosismo, desculpa, o nervosismo, a falta de preparo, a falta de estudo, a falta de observação pode fazer você perder uma questão dessa, tá? Por isso que é importante até rever essas aulas, entender, procurar buscar, né? Vi o conteúdo aqui, fiz uma questão aqui, mas eu vou estudar também no livro, eu vou fazer as questões do livro, eu vou tirar dúvida, tá certo, gente? Um abraço para vocês. Se Deus quiser, o mais rápido possível a gente vai estar juntos, vamos estar juntos e qualquer coisa, estamos aqui, certo? Obrigado, valeu.